Que história é essa que o Papa Francisco falou que o inferno tá vazio? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Meu nome é Juliana Jesus Paixão e não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar os sininhos. Comentários só depois que o vídeo terminar. Combinado? Bora para a notícia, né? Há uns dias atrás aí, mais ou menos na metade de janeiro, o pessoal começou a soltar que o Papa Francisco é herético. De novo, né? Porque toda vez eles falam isso. É falso profeta, falando que o inferno tá vazio. Como pode ele ter falado isso? E aí, o que aconteceu, né? Eu já tinha assistido a entrevista, a hora que eu ouvi o Papa falando, eu pensei, vão usar isso contra o Papa Francisco com certeza. Sabe aquela entrevista que ele deu lá no programa italiano C'è Tempo, C'è Fa, que nós já falamos aqui também até de outras questões que o Papa Francisco abordou lá e usaram para causar polêmica. Em um trecho desse, o Papa Francisco, né, falou que ele gosta de pensar que o inferno está vazio, né? Abre aspas aqui para o Papa Francisco. Isto que ele falaria, né? Não é um dogma da fé. Isto que direi é coisa pessoal. Gosto de pensar que o inferno está vazio. E aí ele complementa. É um desejo que espero que se torne realidade, mas é só um desejo. Por que ele falou isso, né? Que o Papa comentava que nas suas orações usava imagens do Evangelho pensando em Deus como um pai misericordioso que acolhe o filho pródigo que desperdiçou sua fortuna e andou por caminhos errados sem nem mesmo deixá-lo falar. Abre aspas aqui para o Papa Francisco. Gosto de pensar no Senhor com este abraço. Quando vou dizer-lhe, mas eu falei nisso. Gosto de pensar nele com a mão assim e que me diz, mas continua. O Senhor que nos encoraja a ir em frente, que não se escandaliza com os nossos pecados, porque é Pai e acompanha-nos, né? Prosseguiu o Papa Francisco aí. E aí, óbvio, né, veio enxurrarada de vídeo, de postagem, de blog, de compartilhamento. Mas vamos recordar de algumas falas aqui do Papa Francisco. Primeiro vamos ao catecismo, né? O que o catecismo diz no número 1035? A doutrina da igreja afirma a existência do inferno e a sua eternidade. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. Principal pena do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para que foi criado e a que aspira, né? Mas vamos recordar aqui de outras falas do Papa Francisco em relação ao inferno. Em março de 2014, o Papa Francisco exortou os homens e mulheres que fazem parte da máfia na Itália a converterem-se para não irem ao inferno. Sim, o Papa Francisco falou isso. Abre aspas para o Papa Francisco. Convertei-vos, ainda é tempo de não irdes para o inferno. É isso que vos espera se continuardes neste caminho. Tivestes um pai e uma mãe. Pensa neles, chora um pouco e converte, exortou o Papa. Em junho do mesmo ano de 2014, o Papa também advertiu os corruptos a se converterem, porque se não fizerem, serão, abre aspas, os cães do inferno que beberão o seu sangue. Sim, isso foi fala do Papa Francisco. Em 2015, o Papa Francisco encontrou-se com um grupo de crianças e jovens e explicou o que é o inferno e quem vai para o inferno. Abre aspas para o Papa Francisco. Ninguém te manda para o inferno. Se fores, é porque o escolheste. O inferno é querer afastar-se de Deus porque não quer o amor de Deus. O demônio é o inferno porque ele quis isso. Nunca mais ter uma relação com Deus. E aí, né, prossegue aqui até a questão do Assi Digital. Só vai para o inferno aquele que diz a Deus, não preciso de ti, consigo desenrascar-me sozinho, como fez o diabo. E esse é o único que temos a certeza que está no inferno, acrescentou o Papa Francisco. Mas talvez você não esteja convencido, né, dessas falas do Papa Francisco. Ainda acredita que ele falou. Só que não foi só o Papa Francisco que falou sobre o inferno não estar muito cheio ou vazio. São Padre Pio, e eu vou dar a fonte aqui, livro Padre Pio, The True Story, de Bernard Ruffin, né, que foi a fonte primária utilizada pelo autor, é o Epistolado 4º, páginas 747 e 748. Vamos ao que o Padre Pio disse a um amigo britânico. Abre aspas. Eu creio que o número de almas que vai para o inferno não é muito grande. Deus nos ama muito. Ele nos fez a sua imagem. O Filho de Deus encarnado morreu para nos redimir. Ele nos ama além da nossa compreensão. E eu acredito que mesmo quando passamos da consciência deste mundo,
Quando parecemos estar mortos antes de nos julgar, Deus nos dará a chance de ver e entender o que o pecado realmente é. Isso daqui é fala do Padre Pio, São Padre Pio. E se entendermos isto corretamente, como poderíamos deixar de nos arrepender? E outra pessoa que também falou, Bento XVI, na encíclica Step Salve, no ponto 45, o Papa Bento XVI disse, fala das pessoas, né, que em vida destruíram totalmente em si próprias o desejo da verdade. Então vão para o inferno. E Bento XVI ainda fala daqueles que se deixaram penetrar inteiramente por Deus e vão para o céu. Isso no número 45. No número 46, o Papa Bento XVI, né, explicou, nenhum nem outro são caso normal da existência humana, ou seja, o mais comum não é ir para o inferno, nem para o céu direto após a morte. E aí o Papa Bento XVI também deixou bem claro que acredita que a maioria das pessoas se salva, tendo antes que se purificar no fogo do purgatório. Abre aspas para o Papa Bento. Segundo a nossa experiência, nenhum nem outro são caso normal da existência humana. Na maioria dos homens, como podemos supor, perdura no mais profundo da sua essência uma derradeira abertura interior para a verdade, para o amor, para Deus, nas opções concretas da vida. Porém, aquela é sepultada sob repetidos compromissos com o mal. Muita sujeira cobre a pureza, da qual, contudo, permanece a sede, que apesar de tudo, ressurge sempre de toda abjeção e continua presente na alma. O que acontece a tais indivíduos quando comparecem diante do juiz? Isso foi uma frase de Bento XVI. E aí, gente, só lembrando de que o Papa Francisco, ele falou de forma informal, tá? Não é um dogma, ele não decretou um dogma, nem é pastoral, nada. Ele disse que ele gosta de imaginar. Ele prefere imaginar. E ele não disse que o inferno está vazio, né? Ele só apenas manifestou ali o desejo dele. Então ele não foi contra a igreja. Até porque Padre Pio também não imaginava que o inferno estaria cheio. Bento XVI também não. Qual a diferença do Padre Pio, de São Padre Pio falar e também do Papa Bento XVI falar e do Papa Francisco? Nenhuma. A mesma coisa. A diferença é que hoje em dia não é o que se fala, é quem fala. Isso não é só do pessoal progressista, esquerdista, TL, marxista. Isso também é do outro lado. É os dois polos exagerados aí, né? Que eu tô falando esses termos, que é algo que o pessoal gosta de ficar soltando aí na internet. Hoje em dia, e principalmente dentro da Igreja Católica, quando o Papa Francisco fala, pronto, ele não pode falar, ele falou um absurdo, foi contra o dogma. Mas muitas vezes ele fala o que outros papas já falaram, o que outros santos já falaram, mas ninguém tem a disponibilidade, né, de ir atrás dessas informações. Mas graças a Deus tem muitas pessoas boas, né, com boa memória, também conhecedoras dos documentos. Eu vou deixar todos esses links aqui para que você possa ler, para que você possa meditar também. E aí, antes de encerrar o vídeo, eu quero trazer só uma reflexão para você. Fora essa questão do Papa Francisco, que a gente já provou aqui que não é só ele que imagina, né? 2 pontos. O primeiro ponto, você é cristão católico? Então, se você é cristão católico, para de ficar mandando os outros ir pro inferno. Porque cristão católico tem que desejar o céu pro outro. Ju, mas fulano é corrupto. Então ore pela conversão dele. Então ore para que a pessoa se encontre com Deus assim como você se encontrou com Deus. Não cabe a você definir quem vai pro inferno ou não. Mas eu tô vendo que a pessoa vai pro inferno. Você tem essa certeza? Você tá dentro dela para saber? Não, né? Porque se a pessoa for lá e se arrepender, provavelmente ela vai pro purgatório e vai se purificar do que precisa ser purificado. Quem disse que você vai direto pro céu? Com certeza, como o Bento XVI falou, a maioria vai pro purgatório. Mas, é até uma coisa que eu gosto de lembrar. Quando eu era jovem, alguns jovens até falaram, eu me contento muito com o purgatório. E vieram falar isso pra mim. Falei, eu não me contento com o purgatório, não. Eu quero o céu, meu filho. Deus me deu o céu. Eu vou fazer de tudo para ir para o céu. Eu não me contento com o purgatório, não. Se vocês contentam, é problema seu. Eu quero o céu. Então, nós temos que nos esforçar para o céu. O mínimo que a gente tem que cair é no purgatório. Deus o livre a gente cair no inferno. Então, para de ficar mandando os outros ir pro inferno. Principalmente, você ficar falando que o Papa Francisco vai pro inferno. Você, por um acaso, você já viu os relatórios de Deus sobre a vida das pessoas? Não, né? Então, para, que você não é juiz. Você é simplesmente um cristão leigo, pecador, que tá aqui para se purificar. E segundo e último ponto. Tomemos muito cuidado com essas pregações que só exaltam o inferno, que só exaltam os pecados. E eu não tô falando aqui que não é para você pensar no seu pecado, não é para você ter medo do inferno. Não, nós temos que ter medo mesmo. Mas nós temos que tomar cuidado
Porque a gente tem enfatizado muito o inferno, o demônio, e tem deixado as graças, os meios de conversão, os meios de penitência, jejum, abstinência, e só ficar acusando o irmão. E o diabo tá fazendo a festa com isso. Busquemos mais falar de Deus e deixemos de lado o mal. Falemos sim do que é necessário falar do mal. A gente não pode negar que ele existe, porque se negar sim, aí vai contra o dogma. Mas busquemos mostrar como Deus nos pede, né? E aí, você viu sobre essa situação, sobre essa fala do Papa Francisco? O que você achou? O que você aconteceu agora que eu li todas essas questões? Se acalmou? Deixa aqui nos comentários. Mas faça eles com muita educação, tá? Respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Não esquece também de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!